É isso aí, pessoal. Boa noite. Quem está ao vivo comigo, hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo, tá? Problemas em casas de isopor, em casas de EPS. Tenho aqui do meu lado uma parede feita com isopor. E a primeira vez que temos contato com esse tipo de construção é um susto mesmo muito grande, porque a gente não tem ideia de como que uma parede de isopor, como que uma casa de isopor feita com esse material tão frágil pode suportar a carga de uma laje, de outro pavimento. Então, muitas vezes a falta de conhecimento traz um pouco de preconceito em relação ao material. E também o despreparo das equipes, das pessoas, das empresas, dos profissionais que estão trabalhando com o sistema também causam inúmeros problemas. É um sistema inovador, temos aí algumas diretrizes para poder nos orientar em relação a radier, em relação a paredes, a malha de aço, ao uso de EPS na obra. Temos algumas orientações para seguir e construir uma casa com qualidade. Mesmo assim, se o profissional não seguir o conhecimento, não seguir um passo a passo, podemos ter problemas enormes, tá? Não só na construção de EPS. Temos problemas, os problemas podem acontecer em vários outros sistemas construtivos ou até mesmo em qualquer outra profissão tem problema quando não há profissionalismo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa live hoje, tá bom? Boa noite, Milton. Milton também está presente, já mandou aqui um boa noite. Vamos dar início aqui agora a esse conteúdo muito importante de construções de casa em EPS, de casa de isopor. Pessoal, olha só, antes de entrar no tema, eu gostaria de falar para vocês que eu preparei uma live aqui e por problemas técnicos eu não consegui compartilhar com vocês aqui a tela do computador, mas na próxima quarta-feira nós vamos trazer as imagens, algumas fotos, alguns laudos que a gente tirou de algumas casas, tá bom? E a gente vai trazer. Vai comentando aí, eu gostaria de saber se o áudio tá bom, se você tá me escutando, se a imagem também está clara, se você consegue me ouvir bem, tá bom? Deixa seu comentário aí para a gente poder começar esse conteúdo. Tem algum problema técnico? Daniel, boa noite. Se você vê algum problema, deixa aí o seu comentário para a gente poder começar o conteúdo dessa live, tá bom? Vamos lá, boa noite. Tá tudo bem aí, pessoal, com áudio, vídeo? Tá ok? O áudio tá bacana? Então é isso aí. Vamos lá, a gente vai começar agora a falar sobre problemas na casa de isopor, tá bom? Hoje eu quero destacar um problema enorme, tá? Quero falar sobre um defeito, algo que as pessoas deixam de fazer em uma casa de isopor e que por isso, ontem até um dos clientes comentou comigo que tem queimado o nome do sistema. Já existe um preconceito, né? Quando a gente conhece o sistema, quando você ouve pela primeira vez falar em casa de isopor, a gente vê que é um material tão frágil, tão delicado, que não acredita que possa ser erguida uma casa, possa ser construída uma laje em cima de um material como esse. Realmente o isopor, ele é bem frágil, ele não suporta nenhuma carga e o serviço mal feito também ajuda ainda mais a denegrir o sistema construtivo, tá? Isso tem acontecido em muitas obras aqui no Distrito Federal. A gente tem visitado várias obras, feito laudos técnicos aí para ajudar as pessoas juridicamente. Algumas empresas têm mesmo feito serviço de péssima qualidade e com isso realmente fica um pouco complicado e a gente vê vários defeitos em casa de EPS. O defeito, na verdade, não é no sistema construtivo em si. O defeito está relacionado diretamente à execução do serviço, tá?
Então, a maioria dos problemas que eu vou trazer para vocês aqui, hoje a gente vai gravar o vídeo 1 em relação a problemas e na próxima quarta-feira, no mesmo horário, a gente vai falar sobre, vamos gravar o vídeo 2, eu vou trazer para vocês várias imagens de casas mal feitas, rachaduras, vários problemas, eu vou mostrar para você várias fotos, vídeos e como prevenir para você não ter esse problema na sua construção, tá? Hoje eu quero trazer para você o que eu tenho visto como o maior problema, e isso está diretamente ligado a construtoras, a pedreiros, engenheiros, a mão de obra que executa o serviço, principalmente pensando em baratear, ganhar o recurso, receber o valor, sair e deixar a obra mal feita, tá? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Olha só, ontem eu fui visitar um possível cliente. Eu tive lá na casa dele, eu visitei a obra dele, vi como estava a obra dele. A obra já estava com as paredes do primeiro pavimento erguida, todas as paredes. Ele entrou em contato comigo em janeiro, tá? Em janeiro deste ano, ele entrou em contato comigo, solicitou um orçamento e eu não ganhei o orçamento. Isso é comum acontecer. A gente tem várias solicitações de orçamento, uma hora a gente ganha, outra hora a gente perde. Esse orçamento foi uma outra empresa que ganhou e ele decidiu fazer com essa empresa. Então, a gente não fez a casa dele e hoje fez semana passada ele me disse que fez 6 meses que essa empresa começou a construção da casa dele, tá? Então, 6 meses que começaram. Quando eu cheguei na casa dele, pessoal, estava feito o radier, estavam erguidas as paredes, já estavam erguidas, e as paredes chapiscadas. Nada mais do que isso, tá? Não foi feito argamassa estrutural, a empresa que pegou o serviço não fez tubulação elétrica, não fez tubulação hidráulica, apenas chapiscou. Ele mesmo teve que contratar uma mão de obra para fazer a tubulação de elétrica e hidráulica. Então, o que a empresa fez? Simplesmente levantou as paredes e chapiscou a casa por dentro e por fora. Ele entrou em contato comigo, falou que estava muito chateado, conversou comigo, eu fiquei até um pouco comovido com o relato dele. E ele falou para mim que estava chateado, muito desgostoso com a construção da casa dele e queria um orçamento para o reboco. Bom, eu expliquei para ele que a casa dele não estava ainda em ponto de reboco, e isso aqui é o que eu quero frisar e destacar como ponto principal nos defeitos em construções em casas de isopor, tá bom? Porque as pessoas pensam que se fazer um chapisco fininho aqui nessa parede, olha, com aditivo, para que segure a massa e simplesmente rebocar ela depois do chapisco, tá tudo bem, tá tudo certo. Basta fazer um chapisco e rebocar. Pessoal, não pode construir uma casa em EPS, não pode construir essa casa com esse sistema monolítico sem argamassa estrutural. Esse tem sido um dos maiores problemas que eu tenho visto nas construções de casa em EPS, tá bom? O pessoal não tem colocado argamassa estrutural, as empresas constroem, erguem as paredes simplesmente, chapiscam a casa e simplesmente entregam a obra sem argamassa e não orienta como tem que ser feito, não segue um passo a passo. Sem a argamassa estrutural, com certeza essa casa terá problemas grandíssimos, terá enormes problemas. E eu vou te explicar o porquê que terá problema sem essa argamassa estrutural. Olha só, a parede ela é composta por EPS e malha. Se você ver aqui, nós temos aqui, olha só, alguns conectores na malha, que essa malha está sendo amarrada com a malha de trás para formar um painel monolítico. Pessoal, esse aço aqui, ele tem função estrutural na parede. Só que só esse ferro aqui, com a massa de reboco, a massa de reboco, ela só serve apenas para acabamento, para pintura. Essa massa, ela não é estrutural. É uma massa com areia lavada fina, tá bom? A gente usa o Vedalite, que ajuda a enfraquecer um pouco também a argamassa do reboco, né? E com isso nós não temos
uma função estrutural de concreto armado, que é o que a gente tem e que se deseja obter com esse tipo de construção. Olha só, o ferro junto com a argamassa estrutural funciona igual aos pilares e vigas que você tem na sua casa. Tá? Se você, nas construções tradicionais, um pilar ele é construído com ferro e concreto. Essa argamassa estrutural que a gente costuma usar é com areia média, pó de brita, cimento e aditivo, que a gente costuma usar o bianco, tá bom? Então são esses elementos que formam a argamassa estrutural. Você pode me perguntar assim, tá, Otoniel, eu já entendi, mas é só esse tipo de argamassa estrutural que existe? Eu não posso trocar, por exemplo, o pó de brita por um outro elemento, por uma outra substância? Olha só, pode sim, tá? Com certeza você pode usar. Eu já vi o pessoal usando até brita zero, fazendo o concreto mesmo. Cai muita brita no chão, mas eu já vi fazendo dessa forma. O pó de brita, ele não deixa que desperdício. Quando você joga a brita direto na parede, vai cair muitas pedras no chão e vai ficar fraco ainda. Mas existem sim outras substâncias parecidas com o pó de brita. Aqui na minha região, o material mais fácil de encontrar e com o melhor custo-benefício que eu encontrei foi o pó de brita. Então, usando areia média, pó de brita, cimento e aditivo, eu tenho argamassa estrutural, que somada com esse ferro da malha aqui, olha só, nós temos um concreto armado, tá? Se você não colocar isso, apenas chapiscar e fazer o reboco, eu vou te explicar uma coisa. Olha, a compressão, o que suporta peso, o que suporta compressão numa construção, não é o aço. O que suporta uma carga grande, o que suporta peso em cima da construção mesmo, é o concreto. E eu te digo isso e provo. Se você já viu aquele bloco de fazer piscina, muro, o bloco de concreto, aquele bloco é um bloco estrutural. Naquele bloco não tem nenhuma malha de ferro. E com aquele bloco constrói-se casas de até 4 pavimentos com bloco estrutural sem pilares e vigas, em cima apenas de bloco de concreto. Ou seja, quem está suportando todo esse peso, quem está suportando toda a carga da casa é o bloco de concreto. Se a gente deixa de colocar o concreto aqui na nossa casa, a resistência à compressão vai diminuir significativamente, vai diminuir muito. Nós só temos a nossa casa construída em cima do reboco com esses ferros aqui. Que o ferro, se ele não tiver uma boa resistência, se ele não tiver esse concreto, essa argamassa, ele pode flambar, tá bom? É por isso que a gente coloca aqui os conectores para resistir ainda mais essa flambagem. Então, pessoal, o que eu tenho visto nas obras como principal problema nas casas em EPS, nas casas de isopor, tem sido a falta da argamassa estrutural e a falta de compromisso de muitas empresas. E eu não estou falando isso por conta de queimar concorrência, por falar mal, não. Tem muita empresa boa, tem muita empresa, muito construtor, muito profissional qualificado para construção em EPS, tá? Só que a procura é muito grande. Quando aumenta a demanda, é comum que abaixe a qualidade. Isso é uma preocupação muito grande que a gente tem, uma preocupação muito grande que eu tenho para não cair a qualidade com o aumento da demanda. A gente tem que estar sempre treinando, colocando uma equipe mesmo que fixa ali dentro de cada obra para não acontecer esse tipo de problema, tá? Então, isso eu tenho visto como um dos maiores problemas na construção civil. Lembrando que essa é a primeira live falando sobre os problemas. Na próxima live, quarta-feira, nesse mesmo horário, eu vou trazer para vocês problemas reais, compartilhar com vocês aqui a tela do meu computador e mostrar para vocês fotos, vídeos de casas que a gente já visitou, sem expor, obviamente, o proprietário da casa. Eu vou mostrar para vocês vários problemas, várias rachaduras que tem por falta de usar o método, por falta de colocar os reforços necessários, por falta de usar a argamassa estrutural necessária para a construção da casa. Então, tem-se vários problemas. Eu vou mostrar para vocês todo o material que eu tenho, dos vários laudos que a gente já fez,
fotos de problemas, paredes tortas, que são escoradas com madeira, tá bom? Que são fora de prumo, que não estão bem alinhadas. Nós temos casas aqui que foi construída, uma casa que a gente fez um laudo que está com mais de 5 centímetros fora do prumo, tá? Isso porque a parede, na hora que foi escorada, olha só, essa parede aqui, quando ela foi alinhada, escorada, colocou apenas uma madeirinha. E a madeira, gente, com o tempo, ela empena, ela entorta. Dependendo do tempo que ela fica lá, olha só, vai bater sol, chuva. Então, eu recomendo sempre que se use para alinhar essa parede um perfil metálico. Coloca as escoras certinho, tá bom? Porque com isso a gente vai eliminar vários problemas. Eu vou trazer para você e vou mostrar vários problemas com fotos, vídeos, tá bom? Pouca compactação, problemas que podem acontecer na casa de EPS. Mas eu quero te dizer que esses problemas não são relacionados ao sistema. O sistema, ele é muito bem construído, muito bem desenhado, foi muito bem pensado. Se construírem de acordo com a diretriz apresentada, de acordo com os direcionamentos, as orientações, colocar todos os reforços, a malha correta na casa, nenhum desses problemas acontece. Todos eles podem ser evitados, tá bom? Argamassa estrutural, reforço em L, tudo isso evita alguns problemas. E eu vou mostrar para você todos esses vídeos na próxima live, quarta-feira, nesse mesmo horário, 8 horas da noite, a gente vai estar aqui ao vivo. Eu vou trazer para você todas essas informações, tá bom? Hoje eu queria falar para você sobre esse problema que eu mostrei agora, que foi sobre a falta de argamassa estrutural. Se você vai construir sua casa, se você é um construtor, pense, coloca a mão na consciência se você é um construtor. Olha só, pense bem. A pessoa que te contratou, ela confia em você. A pessoa que escolheu a sua construtora ou escolheu você como profissional, ela está depositando uma confiança muito grande no seu trabalho, na sua pessoa, na sua empresa. Então, tenha muita responsabilidade. Eu sei que é fácil a gente construir um radier, erguer as paredes. As paredes em EPS, às vezes, em 1, 2 dias, elas estão todas erguidas e travadas, dependendo do tamanho da casa. Então, construir um radier, colocar as paredes, vender as paredes para o proprietário, alinhadas e escoradas, e simplesmente sair da obra e talvez não dar uma satisfação, cumprir o seu papel, tá certo, mas não orientar os próximos passos, não mostrar o que ele precisa fazer para ele talvez não contratar um pedreiro sem experiência e construir a casa de forma indevida e ter vários problemas. Coloca a mão na consciência, porque dentro dessa casa vai morar uma família, tá? Essa casa que você está construindo é a construção de um sonho. Eu gosto de falar que, independente do tamanho da casa, a gente está realizando sempre um sonho grande. Porque olha só, uma casa de 50 metros quadrados, se o seu cliente está construindo uma casa de 50 metros quadrados, é porque a condição que ele tem hoje é de construir essa casa. Talvez ele passou a vida inteira trabalhando para juntar um pouco de dinheiro para construir essa casa. E se a casa for de 500, você pode construir uma de 50, você pode construir uma de 500 metros quadrados. Se a casa for de 500 metros, ele está construindo a de 500 porque a condição que ele tem. Ele tem uma profissão talvez melhor, é dono talvez de algum negócio, ou é um funcionário público bem remunerado, e ele tem condições de pegar um empréstimo maior do que o rapaz que está construindo uma casa de 50 metros. Mesmo assim, a casa dele é 10 vezes maior. Mas mesmo assim, essa casa de 500 metros é a construção do sonho dele. É talvez o recurso da família dele, da esposa, ou do esposo, que juntou durante toda a vida, durante anos, juntou esse recurso para construir um sonho, comprar um lote. Então, aqui vai um aviso para os construtores, profissionais, engenheiros, arquitetos que estão entrando no sistema. É uma oportunidade muito boa, eu sei disso. É muito bom construir EPS. Eu sou apaixonado por esse sistema. Não construo mais com o sistema tradicional. Trabalho com poucas pessoas,
tenho pouco problema, não preciso de ter 10 pedreiros para construir uma casa, para estar levantando tijolos. Então, eu gosto mesmo desse sistema. Porém, eu gosto de chamar, vamos ter responsabilidades e saber que a gente está trabalhando com o sonho das pessoas. Nós estamos trabalhando aqui com planejamentos, às vezes, de uma vida inteira. Pessoas que vendem casas, apartamentos, carros para construir sua casa, tá? Então, aqui vai um alerta para chamar a atenção de você construtor, de você profissional, seja engenheiro, pedreiro, arquiteto, construtor, não importa, ajudante, seja responsável na fabricação da massa, da argamassa estrutural, né, nas medidas, no esquadro, para a gente evitar problemas. Se você não sabe, esse é, para mim, o melhor sistema construtivo do Brasil, tá? Para mim, ele é o melhor sistema construtivo do Brasil. E os problemas que eu vejo, os problemas que eu tenho acompanhado, é por falta de profissionalismo. Não é problema relacionado ao sistema, é problema relacionado a profissionalismo. E eu vou provar isso para você na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, tá bom? Aqui no YouTube. É isso aí. Hoje o que eu queria falar para vocês era isso. Esse é o assunto da nossa live. Eu vou abrir agora aqui para algumas perguntas. Eu gostaria que você participasse aqui agora. Coloca aí a dúvida que você tem em relação a esse tema, o que você gostaria de saber sobre a construção de casa em EPS, sobre os problemas gerados. Se você tem alguma experiência também ruim, se você está com medo de construir, acontece muito, tá? O pessoal olha na internet, vê todas as qualidades e aí começa a procurar defeito na casa de isopor. Começa a procurar defeitos nas casas, problemas gerados e encontra mesmo muitos problemas. Porque existem problemas não só na casa de EPS, existe problema em qualquer sistema construtivo, tá? Então isso pode ocorrer por conta da falta de profissionalismo. E aí, se você está com medo de construir com esse sistema, eu quero te falar, esse sistema é muito bom, mas procure o profissional certo e mesmo que ele for o profissional correto, acompanhe passo a passo a obra. Veja se ele está cumprindo todos os requisitos. Aqui no canal a gente tem vários vídeos orientando. Eu vou trazer ainda mais conteúdo, vou trazer aqui para vocês a diretriz. A gente não tem ainda uma NBR, mas temos um direcionamento muito bom da SINAT. Vou mostrar para vocês aqui, acompanhe os vídeos. Se você está construindo sua casa, acompanha todos os passos, não deixa de conferir. A casa é sua. Se você vê que vai entrar em um problema muito grande, problema enorme que, sei lá, você vai ver que vai ficar na mão por conta dessa empresa, desse construtor, você já pode tomar algumas medidas antes de ter um prejuízo, tá bom? Então, o sistema é excelente, tem alguns problemas aí nas construções, porém, os problemas que vemos é relacionado à falta de profissionalismo, tá bom? Eu vou aqui agora, abrir aqui agora para as perguntas. Tô vendo aqui que o Arcelino tá aqui na live também. Arcelino, um abraço, meu amigo. Arcelino aqui é um dos nossos profissionais aí, é um dos encarregados aí das nossas obras, um excelente profissional, né? A gente tem trabalhado junto aí, ele já tá bem adiantado na construção da casa que ele tá. Um grande abraço, Arcelino, meu amigo. Maurício, Márcia, boa noite, Márcia. Jonas Moreira também, tá aqui. O Jonas é outro encarregado, pessoal. A equipe Tavares está aqui na live. Boa noite, meu amigo. É isso aí. Boa noite para todos vocês. Eu não vou conseguir dar boa noite para todo mundo que está aqui na live, mas agora a gente vai responder algumas perguntas. Eu vou abrir as perguntas e vou responder aqui algumas dúvidas que vocês têm relacionado a casa em EPS. Vamos lá, Milton Andrade. Milton estava aqui na live passada também. Milton, eu acredito que eu já vi também algumas perguntas suas no YouTube, nos vídeos. E cara, eu não tenho tempo de responder, são muitas perguntas, peço desculpa para todos, eu gosto de ler sempre, respondo algumas, mas eu não tenho tempo de responder todas as perguntas no canal, tá? Então, às vezes, quando eu estou com tempo, eu vou respondendo algumas ali na sequência,
mas por falta de tempo mesmo, eu não estou respondendo todas as perguntas, mas vou responder a sua pergunta agora, Milton Andrade. Estou precisando fazer minha casa em EPS. Já tenho o projeto, mas gostaria de fazer em EPS. E no DF, 166 metros quadrados, com sala de estar e jantar de 7 por 4 e o pé direito de 4,80 de altura. Não é bem uma pergunta, é um comunicado, né? Milton, maravilha, excelente, 166 metros. A casa que o encarregado Arcelino está aqui, que eu comentei que está aqui na live, tem 170 metros quadrados e ela também tem um pé direito duplo, e o pé direito dela é duplo mesmo, tá? Tem um pé direito na sala, tem um pé direito mais alto também em outros ambientes da casa, não tem problema nenhum. Você pode fazer um pé direito mais alto, sim. A gente costuma colocar um pilarzinho para ajudar no alinhamento da parte de cima, quando vai fazer um pé direito mais alto, não por conta da carga, mas mesmo por conta do alinhamento. Então, entre essas malhas aqui, olha, Milton, a gente costuma colocar um pilar aqui mais ou menos no meio da parede. Não corta a malha, apenas pode ser com um soprador térmico ou até com estilete, faz um corte aqui, ó, no EPS e coloca dentro do espaço uma treliça ou uma viga mesmo. Coloca um pilarzinho aqui dentro com 4 ferros, tá bom? E a gente coloca ele, coloca depois da argamassa estrutural, fecha uma forminha simples e faz a concretagem. Isso ajuda no alinhamento do painel. Depois, quando a gente faz o respaldo em cima também, com argamassa estrutural, o peso fica distribuído e ele ajuda muito no alinhamento em uma casa dessa altura, em uma casa com o pé direito duplo, tá bom? Vamos lá, algumas outras perguntas aqui. Thomas, amigo, meu projeto está pronto. Pretendo usar os moldes da ICF e acho que é mais seguro. Será que é muito mais caro que esse sistema que você está mostrando? Olha, Thomas, eu não sei responder sua pergunta, tá? Eu nunca usei esse sistema, nunca usei essas formas da ICF, eu não sei qual é o preço, tá? Eu não sei quanto você vai gastar, porém, eu sei e já vi alguns modelos, já vi como ele funciona. É um sistema também bom de ser usado, mas ele é um sistema mais difícil de você trabalhar pela seguinte forma: a aquisição do produto é de uma empresa específica, tá? Então, por isso eu não trabalho com ele. Esse sistema aqui, para mim, eu já fiz algumas cotações. Para mim, esse sistema é o melhor do Brasil. O que eu uso, eu falo que ele é o melhor do Brasil, não só porque eu uso, não. Eu sempre estou procurando novos sistemas, a gente sempre procura melhorar. Mas hoje ele é o melhor porque é mais fácil a aquisição, a gente consegue as paredes em locais mais fácil e para o pessoal trabalhar também é muito fácil por conta que as paredes já vêm prontas. A gente, mesmo que o bloco é maior, mas aqui a gente já vem com a parede inteira. Só tem que montar a parede e fazer o revestimento de argamassa dos dois lados, tá bom? Mas eu não sei ao certo quanto ele seria mais caro, tá bom? Joey está fazendo uma pergunta aqui. Qual é a proporção correta da massa de chapisco e de reboco no EPS? Joey, olha só, essa sua pergunta é excelente, tá? A gente está falando aqui exatamente sobre chapisco e reboco. Olha só, o chapisco, eu vou falar para você aqui rapidamente para você entender. O chapisco ele é apenas para segurar a massa. Então, o chapisco ele é bem ralinho, a gente usa o chapisco, pouco chapisco, quanto menos melhor, porque se você colocar muito chapisco, ele vai acabar cobrindo os ferros aqui, e quando você vier com a argamassa estrutural, ela não vai fazer a função de estrutura que tem. Então, o chapisco você só vai usar apenas para que a argamassa estrutural não escorregue aqui na superfície do isopor que é lisa. A argamassa estrutural deve cobrir os ferros, deve cobrir a malha. Depois que a argamassa estrutural cobrir a malha, vem um reboco, tá? O reboco é apenas para acabamento.
é apenas para deixar a parede lisa. E o reboco, o ideal do reboco é entre 2 centímetros a 2,5 centímetros, tá? Se a parede estiver retinha, se a parede estiver bem alinhada no prumo, o reboco ideal dele é usar entre 2 centímetros e 2,5 centímetros, tá bom? Se a sua parede for de micropilar, você só vai usar argamassa estrutural dentro do micropilar para cobrir o ferro do micropilar, o ferro que está aqui na vertical, tá? E aí depois disso o chapisco é usado para segurar o reboco na casa, tá bom? Se a sua parede for igual a essa aqui que eu tenho, for uma parede lisa, você tem que cobrir todos os ferros. Se for uma parede de micropilar, você só usa argamassa estrutural no micropilar, tá bom? Uma outra pergunta aqui. Lucas Rodrigo, olha só, pergunta do Lucas Rodrigo, que interessante. Com a alta do preço da ferragem, o sistema em EPS ainda está mais barato que o sistema convencional? Pessoal, anota essa pergunta aí do Lucas, tá bom? Porque essa pergunta foi tema da nossa live anterior. Falamos sobre exatamente, viu, Lucas? Sobre esse assunto. E aconteceu que a gente estava trabalhando aqui ainda no escritório, gravamos a live, salvamos ela e assistimos até pelo celular para conferir se estava tudo ok. Quando fechamos os computadores, de repente a live desapareceu. Não conseguimos mais recuperar a live que fala exatamente sobre isso. Com a alta do preço da ferragem, o sistema em EPS ainda é mais barato que o sistema convencional? A gente falou sobre isso na live passada. Lucas, eu vou te responder essa pergunta com um vídeo completo, tá bom? Te prometo que ainda essa semana eu vou fazer um vídeo com esse conteúdo, que é o mesmo conteúdo da live. A gente vai fazer um vídeo aí, eu vou trazer os vídeos, as imagens e mostrar para você se vale a pena ou não. Acompanha o canal aí que eu vou responder a essa sua pergunta com um outro vídeo, tá bom? Você aconselha montar os painéis montados na obra? Pergunta do José Expedito Dias Menezes. Você aconselha montar os painéis na obra? José, eu não aconselho, tá? Não aconselho montar os painéis na obra, tá bom? E eu vou te dizer o motivo. Olha só, os painéis, o sistema EPS, ele já traz pra gente uma quantidade boa de economia. Quando a gente monta o painel na obra, a equipe que está montando o painel, eu não sei, tá? Eu falo assim, o meu ponto de vista. Eu tenho uma equipe relativamente grande, uma equipe média. Então, se eu vou montar uma casa, por exemplo, a gente tem, vou dar um exemplo aqui, 10 obras. Então, são 10 equipes. Se cada equipe montar painel dentro da obra, a qualidade dos painéis vai variar bastante, tá? E outra, a equipe que monta o painel, a equipe 1 que está montando o painel, às vezes ela não tem aquela qualidade, ele não sabe como montar painel. E assim, o painel, ele é muito importante. Esse painel, ele é estrutural. Então, para saber tudo como ele é montado, a distância dos espaçadores, a distância dos conectores, o sentido da malha, o tanto do traspasso, quem está montando ela já tem que ter uma certa experiência, tá? Então, montar painel na obra é um problema só por conta disso, porque quem está montando pode não ter o conhecimento, pode mudar. Às vezes a gente tem um ajudante com um profissional, amanhã pode mudar esse ajudante e a qualidade do painel pode não ficar muito boa. É feita de uma forma muito artesanal. Eu não monto painéis em obra. Eu levo o painel pronto, eu compro o painel pronto e o painel chega às paredes já prontas para a gente montar. Então, a minha opinião é essa, tá bom? Eu não monto painel na obra e também não aconselho, tá bom? É isso aí, essa é a resposta pro José Expedito. Vamos lá, próxima pergunta. Severino, boa noite. Boa noite, Arnold Claes, Boston, continue com suas explicações, são perfeitas, muito obrigado. Felipe Ferreira, Felipe, vejo algumas paredes com a malha encostado no EPS, acho muito incorreto, o que você me diz? Excelente pergunta também, Felipe. Olha só, vou responder.
Tudo depende do tipo de painel que você tem. Se o seu painel for liso, com o espaçador e a malha estiver encostando no EPS, não é correto, tá? Temos outro tipo de painel, outros tipos. Se o painel for liso, pessoal, nada de malha encostada no painel. Se o painel não for liso, o painel com micropilar, ele tem algumas cavas aqui, ó, no local dos ferros na vertical. Tem algumas cavas no painel e forma um micropilar. Tem esse painel com cavas e tem outro painel que é o painel ondulado. Então, dependendo do tipo de painel, a malha nesse ponto aqui ela vai encostar mesmo no EPS. Porém, essa malha aqui na vertical não pode encostar no EPS, porque tem que ter argamassa aqui dessa forma, olha só, na parte de trás e aqui na parte da frente. Se o painel é ondulado, permite que essa malha encoste para que ele fique um pouco mais para dentro do EPS, tá? E outra, se o painel é ondulado ou se o painel é com micropilar, jamais esse ferro pode ficar fora da cava, fora do micropilar, porque o que constrói o micropilar é o ferro na vertical junto com a argamassa estrutural, tá bom? Respondendo aí a pergunta do Felipe Ferreira. Severino, parabéns pela live, arrasando sempre. Muito obrigado, Severino. Forte abraço. Fábio Oliveira. Boa noite, Antoniel. Qual chapiscadeira você indica para a aplicação da primeira camada? Fábio, tá aqui uma curiosidade muito bacana. Eu não uso chapiscadeira. É tudo no braço, tá? A gente usa colheres para fazer chapisco e para fazer também a aplicação da argamassa estrutural. Olha, é minha opinião, tá bom? Cada um tem opinião. Eu não uso. Os compressores dão muitos problemas mesmo. Quem trabalha com compressor tem que ser, eu teria que ter uma equipe, apenas uma equipe para trabalhar só com a argamassa ou chapisco projetado, porque ele já vai ter experiência com o equipamento, com o tipo de massa, e aí eu teria que deslocar essa equipe nas minhas obras, e eu não gosto de trabalhar dessa forma. Eu gosto de ter uma equipe para cada obra e mudar pouquíssimas pessoas que vai trabalhar lá, mudar somente quando necessário. Então, por conta disso, os pedreiros que trabalham já têm experiência e o ganho que você tem com a chapiscadeira, com a projetora também não é tão grande assim, tá bom? Eu já vi aí alguns vídeos, eu vi um vídeo, olha só, isso aqui é muito interessante. Eu vi um vídeo do rapaz com a chapiscadeira, aquela que, eu não sei muito bem o nome dela não, mas a gente coloca a argamassa ou chapisco dentro dela, pega no carrinho e vai chapiscando na parede. E o rapaz que estava chapiscando com colher, pessoal, olha só, ele pegava o chapisco, colocava em cima de uma desempenadeira e da desempenadeira ele pegava na colher e jogava na parede, dessa forma. Gente, desse jeito não tem comparação mesmo. Desse jeito uma argamassa, uma máquina vai ser muito mais rápido. Mas aquela maquinazinha, ela chapisca muito irregular, não é legal aquela máquina pequena. Tem umas projetoras maiores que são melhores, mas dá muitos problemas também. Não gosto de trabalhar com ela, tá? Então, eu vi o pessoal fazendo assim, coloca na desempenadeira e vai chapiscando devagarzinho. Olha só, chapisco manual é muito rápido. Só o chapisco é muito rápido. Em um dia o pessoal chapisca a casa inteira, tá bom? Que é mais demorado um pouquinho a aplicação de argamassa estrutural e o reboco, tá? Mas eu não uso chapiscadeira, tá bom? Essa aí foi mais uma resposta aí para a pergunta do Fábio Oliveira. Milton Andrade, obrigado. Lucas Almada. Para um sobrado, é possível usar a fundação em radier mesmo? Bacana, Lucas, a sua pergunta. Olha só, é possível sim. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui mostrando que o maior prédio do mundo, o Burj Khalifa, é o maior prédio do mundo lá em Dubai, foi usado para fazer a construção dele, foi usado o sistema em radier, tá? A gente não conhece ainda do sistema. Aqui no Brasil é um sistema, o radier é uma laje rasa, mas o sistema ainda não é propagado, não é muito conhecido, mas ele foi usado nada mais, nada menos do que no maior prédio do mundo, tá? É claro que lá tinha estacas, mas a gente está falando do maior prédio do mundo. Em um sobrado, dependendo de quantos pavimentos você vai erguer, é possível sim.
Temos vários sobrados em execução com 2 pavimentos, vários sobrados mesmo, a maioria das nossas obras são com mais de um pavimento, tá? E todos eles foram feitos com sistemas de radier, exceto um que a gente teve que fazer uma fundação tradicional, mas por conta do balanço, não por conta da altura. Mas é possível sim, tá bom? Essa aí é a resposta para a pergunta do Lucas. Vamos lá. Hélio Ribeiro. Hélio Ribeiro Franco. Vamos responder essa pergunta. Olá, é possível fazer o contrapiso de toda a obra antes de levantar as paredes em EPS, mantendo assim o nivelamento uniforme? Bela pergunta, Hélio. É possível sim, é possível. Você pode fazer o radier, construir, concretar e depois fazer o contrapiso. Só que tem um problema. O contrapiso, ele já é o acabamento, já é para ficar bem liso ali, para dar acabamento e em cima do contrapiso a gente colocar o revestimento, que pode ser porcelanato, cerâmica, pedra. Então ele tem que estar bem retinho e tem que estar a superfície bem feita, né? Se você faz o contrapiso, qual o problema? O chapisco, a argamassa estrutural e o reboco, tudo que você vai fazer, tudo que você vai aplicar na parede vai cair no chão. Então, se você quiser fazer primeiro o contrapiso, você tem que estar ciente que todo dia, no final do dia, tem que ser limpo o contrapiso e tem que ser lavado, tá? Para não ficar nada de massa, nem um pouco de chapisco, nem um resíduo, porque olha só, se ficar um resíduozinho, quando você for colocar o porcelanato ali, ele vai embicar o porcelanato, seu piso vai ficar ruim. É por isso que a gente faz o contrapiso por último, depois do reboco costuma fazer o contrapiso. Mas é possível, desde que você tenha muito cuidado, tá? O que eu indico é você fazer o radier ou a concretagem da laje e tirar uns pontos e puxar na régua, tá? Régua de pedreiro ou régua a laser também, porque aí o seu radier vai ficar bem retinho e você não vai ter muitas diferenças na hora de montar a sua parede, tá bom? Essa aqui foi a resposta para a pergunta do Hélio, tá bom? Bom, a gente vai encerrar aqui as perguntas agora. Mais uma pergunta aqui. Gabriel Pereira. Olá, boa noite, Otoniel. Fechando uma construção com vocês, existe um engenheiro? Vocês dão entrada nos documentos da prefeitura? Existe algum seguro? Excelente vídeo. Gabriel, é o seguinte, temos engenheiro sim, tá? A gente tem também, dependendo de como a gente for fechar a obra, a gente pode dar entrada nos documentos, tá bom? Pode ser feito sim, depende da nossa negociação, tá bom? Essa é a pergunta do Gabriel Pereira. Vamos lá, vou responder aqui mais uma pergunta para a gente finalizar a live, tá bom? Do lado da construção que eu vou fazer, tem uma casa do lado. O que eu faço? Milton, de novo. Eu respondi na última live, Milton. Quando tem uma casa do lado, você pode construir a sua parede, olha só, deixar ela geminada mesmo, encostada, porém deixar um espaço para você fazer a concretagem depois da parede rebocada e travada pelo lado de dentro. Então você deixa um espaço de mais ou menos 3 centímetros e por cima você vai concretar com a argamassa mais mole, a argamassa estrutural mais molinha, você faz a concretagem aqui. É bom colocar também uma lona na parede do vizinho para separar uma parede da outra, tá bom? É isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui essa live. Regiane Rodrigues, um abraço, Regiane. Boa noite, Otoniel. Ótimas explicações. Muito boa noite, tá bom? É isso aí. Qual o valor do metro quadrado? Pessoal, não cobro por metro quadrado. Eu não consigo ler o nome também. Singrid, acho que é isso mesmo. Olha só, eu não cobro por metro quadrado. O metro quadrado ele varia muito. Depende muito do tamanho de cada construção, depende do padrão de cada obra. E é injusto cobrar por metro quadrado. Olha, eu estou num ambiente aqui que ele tem mais ou menos 3 por 4 metros. Vamos supor que você me solicita um orçamento para fazer um quarto como esse aqui, de 3 por 4. Quero fazer um quarto como esse. E eu cobro de você por metro quadrado.
E aí vem um segundo cliente e me solicita o mesmo tamanho, de 3 por 4 metros quadrados, mas ele quer, não sei, 2 banheiros dentro desse cômodo. Se eu coloco o preço por metro quadrado, eu vou passar para você e para o outro cliente o mesmo preço. Sendo que na casa do cliente 2 eu tenho que construir 2 banheiros. Banheiro tem um custo muito alto, tem tubulação de elétrica, tem esgoto. Então, isso é um exemplo que eu estou te dando. Em uma casa de, sei lá, 200 metros quadrados, muda muito a quantidade de parede, muda muito a quantidade de banheiros, cozinha, padrão, elemento arquitetônico, balanço, é muita coisa. A gente tem que analisar o projeto, tá? O que eu sei é que eu consigo, nas minhas pesquisas aqui, eu consigo uma média de economia de até 34%, em média de economia nas construções em EPS, se ela fosse feita em uma construção tradicional, tá bom? Singrid, acho que é isso mesmo, o nome Singrid, o sobrenome eu não vou conseguir ler, mas está perguntando sobre o valor do metro quadrado da obra em EPS. É isso aí, Norma Tavares, minha mãezinha, um beijo, beijo mãe, boa noite, tá aqui minha mãe na live aí, um abração, beijão para a senhora, e é isso aí pessoal, a gente está encerrando aqui, estamos encerrando aqui essa live. A gente vai deixar essa live disponível, tá bom? Vamos deixar essa live disponível. A outra live também era para ter ficado disponível, só que, infelizmente, quando a gente fechou os computadores, de repente a live sumiu, tá? É isso aí. Forte abraço para você que está aqui nessa live, que acompanhou, que está acompanhando os vídeos. Deixa sugestões aí. Pessoal, segue no Instagram, tá bom? Eu vou deixar uma caixinha de pergunta lá no Instagram, @Tavares_Otoniel. Coloca lá Otoniel, Tavares Otoniel, que você vai encontrar. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo, tá? Vou deixar aqui na descrição o Instagram do Otoniel Tavares, que é para vocês seguirem, colocar a sua pergunta lá, porque às vezes, respondendo as perguntas por vídeo no Instagram, perguntas curtas, eu tenho mais tempo, até quando, dentro do carro, quando a gente estiver indo para as obras, eu consigo tirar um tempo e responder as perguntas de vocês. Aqui no YouTube é mais difícil, eu tenho que parar um tempo, pensar na pergunta, tenho que escrever, são muitas perguntas mesmo, tá bom? Peço desculpa por não estar respondendo todas, mas sigam no Instagram aí que eu tenho certeza que eu vou conseguir responder mais perguntas aí. Beijão, forte abraço para todos vocês aí, vai acompanhando que a gente tem muito conteúdo. Próxima live, quarta-feira, 8 horas da noite, a gente vai trazer o mesmo tema com fotos, vídeos de várias obras com problemas, várias fotos de rachaduras, problemas em casa de isopor gerados sempre, olha só, em 100% dos problemas que eu vi, 100% dos casos, problema gerado por falta de competência mesmo da mão de obra e dos profissionais envolvidos. Material também pode ter material de baixa qualidade, tá? Dependendo de como está sendo montado o material, como está sendo feita as armações aqui, né, das malhas. Então pode gerar vários problemas, comprar material muito barato para economizar, tá bom? Próxima quarta-feira a gente tem aí uma live bem pesada nesse tema aí, com muitas provas reais de que os problemas são gerados apenas por incompetência das empresas, dos profissionais. Você é profissional, toma cuidado. Um forte abraço aí, até o próximo vídeo, até a próxima live.